trabalhava com o ambulatório infantil. Esta era a ala das crianças incapacitadas de andar. Posteriormente, me ocupava com a ala não ambulatorial para trabalhar com bebês portadores de leves distúrbios cerebrais. Muitas destas crianças eram nascidas de mães viciadas em heroína, e outras caíram ali após terem sido brutalmente espancadas e feridas por seus pais, em momentos de raiva ou quando em estado de delírio alcoólico. Estes pequeninos ocupavam os berços, até serem transferidos para camas. Geralmente sentado em uma cadeira de balanço, eu costumava tomá-las em meus braços e as embalava, enquanto orava em línguas, minha linguagem de oração em espírito. Eu tinha certeza de que Jesus as amava e que certamente Ele colocará este sentimento dentro de mim. Era como se Jesus tivesse tirado um pedaço de seu coração e colocado dentro do meu. Como eu amava aqueles pequeninos! O Senhor começou a curá-las. De repente comecei a perceber que aquelas crianças que supostamente nunca andariam, estavam andando. Uma menina, cujo prontuário médico dizia que ela tinha nascido cega, começou a enxergar e a reagir. Todas as vezes que entrava em seu quarto, embora procurasse não fazer nenhum barulho, ela sempre se virava e olhava para mim estendendo suas mãozinhas. Oh, que realidade tremenda! O Senhor começara a curar aquelas crianças. Por aquele tempo fui designado para trabalhar num projeto que chamei de Esforço para Adequação Psicológica, que tinha como objetivo ministrar, a alguns garotos, técnicas de modificação comportamental. Tais técnicas eram designadas para ensinar jovens com 15 a 16 anos a amarrar os cadarços ou ir ao banheiro sozinhos. Eu jamais esquecerei o dia em que conheci um jovem de 16 anos naquele grupo, a quem chamarei de Steve. Ele sofria da síndrome de Down, retardamento mental, um tipo com redução drástica da capacidade intelectuais e certas deformações físicas. Steve era afligido por outro mal ainda pior. Constantemente tinha crises, durante as quais era acometido de um sentimento de autodestruição e batia no próprio rosto. Esta equipe de psicólogos conseguiu permissão das autoridades texanas para administrar terapia de choque elétrico em Steve durante 6 meses. Este procedimento era chamado de Operação Negativa de Condicionamento, e tinha como objetivo modificar o comportamento de Steve aplicando-lhe choques elétricos, sempre que ele começasse a se ferir. Durante aquele período, os psicólogos fizeram um gráfico de seu comportamento e observaram que, ao contrário da melhora esperada, o seu quadro havia se agravado ainda mais. Tive a oportunidade de ver aquele gráfico e perceber que realmente, a aplicação de choque o havia piorado ao invés de melhorá-lo. A fisionomia do garoto tornou-se péssima. A pele de seu rosto cheia de feridas inflamada parecia mais um couro seco de jacaré, devido aos ferimentos constantes que ele fazia em si mesmo. Não vislumbrando outra solução para o problema, por fim, os atendentes amarraram os braços de Steve, de maneira que ele não podia alcançar o seu rosto. O problema agora era outro: os garotos de seu dormitório, uma vez percebendo que as mãos de Steve estavam amarradas para baixo, criaram uma nova brincadeira. Corriam atrás de Steve a empurrá-lo com força, até que ele perdesse totalmente o equilíbrio e caísse. Steve não podia mais instintivamente proteger seu rosto, por causa das ataduras que prendiam os seus braços. Por isto, todas as vezes que os meninos brincavam, Steve sempre caía brutalmente com o seu rosto em terra, sem conseguir se proteger ou amortecer a queda. Qual era a solução para Steve? Na maioria das vezes o encontrávamos com o nariz, lábios e boca esguichando sangue. Em qualquer momento que o encontrasse, Steve era sempre capaz de sentir o amor de Deus fluindo de mim, e geralmente, reclinava sua cabeça sobre o meu ombro, e se desmanchava em prantos. Finalmente orei: Senhor, uma vez o Senhor me disse que havia me enviado a este lugar para amar essas crianças. Portanto, qual é a solução para Steve? Claramente eu ouvi a voz do Espírito Santo me dizendo: esta casta de demônio não sai a não ser com jejum e oração. Embora este versículo possa parecer bem familiar para você, ele soava como algo completamente novo em meu espírito naquele momento. Eu havia estudado por 4 anos em uma faculdade e me bacharelado em teologia. No entanto, eu nem sequer sabia que o Espírito Santo tinha citado uma passagem da Bíblia, que se encontra em Mateus 17, verso 21. Uma outra questão que eu tinha deixado de aprender durante os meus 4 anos de seminário, era a questão do jejum. Eu disse: jejum ficar sem comida ou bebida? A partir daquele exato momento eu não comi nem bebi nada mais e descobri que,
quando nos abstemos de comida, geralmente sonhamos com frango, batatas fritas e deliciosos bifes. Eu também não tinha consciência de que, quando ficamos sem água, as nossas prioridades mudam. No terceiro dia de meu jejum eu comecei, por exemplo, invejar as pessoas quando as ouvia lavar as mãos na pia do banheiro. Uma vez, quando uma pessoa saiu do banheiro, eu lhe disse: "Você sabia que esta água poderia ser boa para beber?" O rapaz, confuso, respondeu: "Desculpe-me, mas eu não entendi." Percebendo a insensatez das minhas próprias palavras, eu logo respondi: "Oh, nada, esqueça. Agora, ore por Steve." No quarto dia, o Senhor me disse: "Agora você pode beber." Então comecei a beber água. No entanto, apenas comecei a me alimentar no 14º dia e então o Senhor me disse: "Agora, ore por Steve." Quando cheguei naquele dia, tomei Steve e o levei para o meu pequeno escritório, e lhe disse: "Steve, eu sei que a sua mente talvez não entenda o que estou dizendo, mas o seu espírito é eterno. Eu quero te dizer que eu sou servo do Senhor Jesus Cristo, que estou aqui para pregar as boas novas a você. Também quero que você saiba que Jesus Cristo veio trazer liberdade aos cativos." Havendo-lhe falado estas palavras, eu continuei dizendo: "Em nome de Jesus Cristo, eu te ordeno agora, espírito de autodestruição, deixe esta vida em paz." De repente, aquele rapaz foi como que arremessado, a quase 2 metros de distância. Quando Steve atingiu a parede, seu corpo foi elevado cerca de 30 centímetros acima do piso, e, caindo novamente, soltou um longo gemido, ficando ali mesmo prostrado. Imediatamente comecei a sentir um terrível cheiro de ovos podres, e enxofre queimado enchendo aquele recinto, mas que aos poucos foi desvanecendo. Corri então, rapidamente para Steve, o tomei em meus braços e tirei as ataduras que haviam sido colocadas em seus braços. Enquanto isso, os seus olhos me fitavam com medo. Percebendo que podia dobrar os braços, começou a tocar carinhosamente o seu rosto, a sentir os seus olhos, nariz e orelhas. Então, profundamente emocionado, começou a soluçar. Aquele atormentado jovem, pela primeira vez na vida, percebeu que não estava tendo a compulsão de se ferir, pelo contrário, ele era capaz de afagar o seu próprio rosto, e a partir de então ter a certeza que fora totalmente liberto. Naquele inesquecível momento, o Senhor revelou-me quão poderosa arma Ele havia nos dado para destruir fortalezas e trazer liberdade aos cativos. Dentro de poucos meses, todas as feridas no rosto de Steve haviam desaparecido, porque ele parara de se ferir. Sinceramente, você está lendo este livro por causa de Steve. Eu agradeço a Deus por este jovem e a maneira como o Senhor usou aquela terrível situação para me comunicar esta verdade divina que estarei comunicando a você, caro leitor.